Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Sra. Arquiteta Helena Roseta, Sr. Professor Dr. José Dias Coelho, Presidente da PASC, as minhas primeiras palavras vão para Vossa Excelência. Para a Sra. Presidente da Assembleia Municipal, com um duplo título. Em primeiro lugar, evocando, ela já o fez aqui, o facto de, noutra sala que não esta, e depois nesta sala ainda, ter podido exercer funções autárquicas em Lisboa, primeiro como vereador e depois como deputado municipal e deputado metropolitano. E eu saúdo, por esse motivo, na pessoa da Sra. Presidente da Assembleia Municipal, este grande município, esta grande cidade, esta fundamental autarquia para a sociedade portuguesa. E cumprimento na sua pessoa, porque é a representante máxima da autarquia local, o povo lisboeta. Mas, por outro lado, cumprimento-a também a ela pessoalmente, saudando a sua militância, o seu dinamismo. Uma militância e dinamismo exercitada na vida autárquica, mas exercitada nas mais variadas áreas da sociedade portuguesa e desde os primórdios da democracia. A democracia deve, desde logo, antes da Constituinte, durante a Constituinte, depois da Constituinte, em lugares políticos clássicos, na participação democrática ativa sempre, muito à Sra. Arquiteta Helena Roseta. É essa a homenagem que entendo que lhe devo fazer neste momento, porque é uma homenagem muito justa e é uma homenagem que está no coração de muitos lisboetas, mas ainda mais do que isso, de muitos portugueses. Depois queria cumprimentar o Sr. Professor Dias Coelho. Fomos colegas no então chamado Liceu Pedro Nunes, hoje Escola Secundária Pedro Nunes. Ele brilhantíssimo, eu mais modesto, mas de qualquer forma acompanhei sempre a sua carreira e louvo o facto de, já naquela altura e depois disso, ter estado sempre ao serviço da comunidade. Podia ser um daqueles cientistas fechados num gabinete, que vivesse aliado da comunidade envolvente. Não. Dedicou-se sempre no ensino superior, na universidade, como professor, como cidadão, como militante político ao serviço à comunidade. A PASC nasceu, como sabem, de um conjunto de associações. Cada uma delas com uma história, e uma história não só respeitável, como importante para o país. Se formos analisar uma a uma, muito diferentes entre si, umas representativas de realidades que foram escolares, outras de atividades essencialmente de serviço à comunidade ou profissionais, outras de participação económica e social, outras de natureza cultural, outras de dimensão histórica, evocativa e de culto ou preservação patrimonial. O que têm em comum é a sua importância específica e o terem sabido fazer aquilo que muitas vezes é raro no nosso país, que é colocar acima das suas perspectivas particularistas o interesse comunitário global. E por isso constituíram uma plataforma. E a plataforma transformou-se numa associação de associações. É evidente que isso aconteceu num determinado momento histórico. E talvez esse momento histórico explique o porquê do apelo da democracia participativa. Foi um período crítico na sociedade portuguesa, de crise económica e social. Foi um período de sacrifício para muitos portugueses. Foi um período em que vários desses portugueses e dessas entidades consideraram que deveriam juntar-se para aumentar o seu peso reivindicativo, para fazer ouvir a sua voz, mostrando que, para além da democracia representativa, a Constituição acolhia, como acolhe, desde sempre, a democracia participativa. Quiseram dar um sinal. E esse seu exemplo foi muito importante. Porque é um exemplo difícil, é um sinal difícil.
Porque a democracia representativa funciona por si. Tem prazos marcados, tem horas certas, tem tempos previstos na Constituição ou na lei, pode ter maior ou menor adesão, e é fundamental que tenha uma crescente adesão, mas vai percorrendo o seu caminho, cumprindo a sua missão, naturalmente. E bem no nosso país, e bem. Quando comparamos os sistemas partidários de vários países da Europa, nomeadamente a Europa do Sul, com o sistema partidário português, temos de admitir que o sistema partidário português tem tido a maleabilidade, a flexibilidade de comportar não apenas partidos frentistas, como também partidos abertos ao diálogo com movimentos de cidadãos, como também a participação eleitoral de movimentos cidadãos, tudo enriquecendo a democracia. E essa é uma das razões porque não encontramos entre nós populismos do tipo daqueles que, infelizmente, se multiplicam em várias sociedades europeias. E sobre os quais escreveu, de uma forma muito sensata e muito lúcida, o presidente Jorge Sampaio há dias. Não é nem um, nem dois, nem três observadores internacionais. Ainda ontem, uma personalidade de vulto estrangeira me perguntava, Sr. Presidente, porquê é que em Portugal não há o que se passa, e enumerou um conjunto de países. Eu disse, porque temos uma democracia jovem, porque a democracia foi desde o início representativa e participativa, porque essa democracia está ancorada num fortíssimo poder local, porque o poder local abriu para milhares e milhares de portugueses, fazendo a diferença em relação a outras vivências políticas, mesmo na história do país, porque o sistema de partidos se tem mostrado flexível e quando dá sinais de rigidez é obrigado a mudar, porque os cidadãos aí estão para forçar a mudança e os movimentos cidadãos, e porque no diálogo que passa pelo poder local, mas que atravessa a sociedade portuguesa, tem sido possível dar vitalidade à nossa Constituição, evitando fenómenos corrosivos da vivência democrática. Mesmo em períodos económicos e sociais muito difíceis, mesmo em situações que o Sr. General Garcia Leandro, eu estou a vê-lo ali, tem descrito e tem analisado e que são particularmente complexas. Ainda assim, com um contexto europeu difícil, com um contexto mundial não convidativo, nós temos sabido responder democraticamente aos desafios colocados à sociedade portuguesa. E que desafios? Não há nenhum outro antigo império da Europa Ocidental que tenha enfrentado em menos de 30 anos, simultaneamente, os desafios da descolonização, da democratização, da integração europeia, da mudança em vários instantes do regime económico e social. Tudo nas mesmas gerações. Não havendo tempo para enfrentar um dos desafios autonomamente dos outros, em processos cumulativos. E as gerações daqueles que aqui se encontram presentes sabem do que falam, porque viveram esses desafios. Desde os anos 70 até à viragem do século, ou para além da viragem do século. E é esta capacidade de resposta que ultrapassa a mera capacidade de resiliência. Por vezes se diz, os portugueses são resilientes. É verdade, mas é mais do que resiliência. É uma capacidade feita de uma grande história e de uma riquíssima experiência para saber distinguir o essencial do acessório e para saber encontrar o que é preciso mudar no momento em que urge mudar. Aquilo que é preciso fazer convergir quando é necessário fazer convergir. E quando por vezes temos a noção, e provavelmente foi essa uma das sensações que tiveram no vosso encontro de hoje, ao tratarem temas atualíssimos, a cidadania, o clássico do mar, a reforma da administração pública. Quando se tem a noção de quando em vez parecemos poucos, é uma ilusão. Estamos presentes em várias áreas de intervenção. E porque a riqueza participativa hoje é muito maior do que era, nos encontros que são encontros confederativos, somos necessariamente poucos. Mas cada uma das associações, no momento em que tem de se reunir,
congrega muitíssimos. E congrega permanentemente muitíssimos. Estamos, em Portugal, a desenvolver um espírito associativo que muitas vezes não era característico da nossa vivência coletiva. Estamos a criá-lo e a recriá-lo. E fora dos períodos mais críticos, e ainda hoje eu recordava numa conferência económica, que contra todas as previsões, os meses que vivemos, ultimamente, foram meses de estabilização política e social. E esses meses de estabilização política e social, de descrispação, de distensão, fazem com que não se perca um conjunto de preocupações reivindicativas, elas existem, como há problemas permanentemente, mas sejam vividas de forma diversa. E por isso cada momento é diverso do momento anterior. E esta vossa conferência é necessariamente diferente de conferências que farão ou que organizarão no futuro. E há uma procura de maior proximidade. E por isso eu saúdo a ideia das casas de cidadania, dos encontros de cidadania, das pequenas reuniões temáticas sobre matérias específicas, concretas. Porque por aí passa o apelo de proximidade. As pessoas querem que os militantes cívicos, os representativos como os participativos, estejam próximos dos seus problemas. Há dias encontrámos-nos, a senhora Presidente da Assembleia Municipal, num outro quadro geográfico, e eu próprio, e o Presidente da República, numa vivência específica de um bairro crítico, e aí o conjunto de problemas era um conjunto de problemas muito concreto, mas que reuniu centenas de pessoas e era partilhado e é partilhado por alguns milhares de pessoas. Passa por aí também a participação. A participação faz-se na habitação, na educação, na saúde, no plano da gestão urbanística ou da vivência da gestão urbanística. Faz-se em todas essas diferentes dimensões da vida comunitária. É verdade que, como disse o Sr. Presidente da PASCA, o panorama dos meios de comunicação social mudou imenso. Imenso. Aos meios clássicos se juntaram os meios digitais. E dentro deles, as redes sociais. E há, portanto, uma dimensão que parece de democracia inorgânica, por um lado mediática e por outro lado inorgânica, que cria novas solicitações, coloca novos problemas e obriga as instituições clássicas a reformarem-se. E por outro lado, todos nós sentimos, sobretudo aqueles que somos particularmente abertos à perspectiva da democracia participativa, que o direito e a política estão a responder sempre tarde aos novos fenómenos científicos, tecnológicos, económicos, financeiros, culturais e até políticos em geral. Eu sinto isso como professor de direito. A incapacidade, em muitos casos, de antecipar os fenómenos. As instituições funcionam a um ritmo e funcionam num quadro e com orgânicas que em muitos casos estão ultrapassados. E encontrar o ajustamento entre as instituições e as necessidades sociais e os apelos sociais está a ser difícil. E aquilo que ocorre como primeira resposta é proximidade. Quando as instituições, não, pela sua própria natureza, não podem dar a resposta atempada, ao menos que os seus titulares estejam próximos dos problemas. Para os ouvirem em primeira mão. Para perceberem o que vai na cabeça e no coração das pessoas. Para, sempre que viável, terem uma palavra a dar. Pode não ser ainda uma decisão. Pode não ser ainda um processo que tem que ser um pouco mais longo e um pouco mais refletido. Mas eu não diria uma cumplicidade ou uma empatia, mas certamente uma capacidade para ouvir, para entender, para apreender
e para conviver, viver em conjunto aqueles problemas. Porque passa por aí também muito do conjunto de causas dos populismos de que tanto se fala. Passa pelo vazio institucional. Há problemas. Todas as grandes modificações criam excluídos, ou aumentam o número de excluídos. E essas vagas de excluídos sentem apelos fáceis. O primeiro é de voltar atrás. É revivalista. Nós queremos voltar a viver como vivíamos antes de haver este conjunto de desafios. Mesmo quando se sabe que já não é possível voltar atrás. Nem discuto se é desejável. Na maior parte dos casos não é desejável. Mas não é possível. Outra tentação é a adesão a quem ofereça, no mínimo, compreensão. No máximo, soluções miríficas e fáceis. A compreensão que falta, ou que se sente que falta, por parte de muitas estruturas de poder. E, por outro lado, um conjunto de falsas soluções. Muitas vezes são slogans, são meros slogans, que os próprios sabem que não são execuíveis, mas que preenchem aquele vazio, que é um vazio que, em muitos casos, é emocional. É uma carência. E o preenchimento dessa carência pode gerar situações que são mais emocionais do que racionais e que podem até chegar ao irracional. Este é um desafio. É um desafio que a era do digital tornou mais premente, que o que eu tenho referido várias vezes, muitas vezes um divórcio de discursos geracionais, tornou mais claro, com os menos jovens acedendo a meios de comunicação e de compreensão da realidade, que não são os meios a que acedem os mais jovens, e, portanto, chegam ao conhecimento da realidade por meios completamente distintos, têm discursos diferentes, veem a vida de forma muito diversificada. Os mais velhos, muitas vezes, com a sensação de um conjunto de promessas não cumpridas e de expectativas para a fase mais avançada da vida, que aparecem como frustradas. Os mais jovens, não percebendo aquilo que herdaram e genericamente responsabilizando os que os antecederam, muitas vezes de forma injusta, pela generalização, pelo legado recebido, e criando-se um divórcio com uma geração intermédia ou com um extrato intermédio que tenta fazer a ponte entre os dois numa situação particularmente complexa. E isso, que muitas vezes tenho dito, que ultrapassa clivagens a norte-sul do continente, com ilhas mais perto do norte do que do sul. Clivagem entre Grande Lisboa e o resto do país. Porque muitas vezes aparece como uma clivagem etária nos períodos mais críticos em termos económicos, financeiros e sociais, pode criar guetizações nos menos jovens e grandes recriminações nos mais jovens. Com uma diferença, os menos jovens com uma capacidade de ajustamento, de adaptação menor, os mais jovens com uma mobilidade, funcionando e circulando em tempo real, quer nas ideias, quer fisicamente. Não é um problema apenas da sociedade portuguesa. É um problema, nomeadamente, sentido por muitas sociedades europeias. E que leva, por vezes, as opiniões públicas a procurarem, como solução, aquilo que aparece como diferente do já ensaiado, do já experimentado. Ou aquilo que, de imediato, oferece uma resposta tentadora, mesmo se superficial, àquele vazio
que se sente na vida comunitária. Por isso, a democracia participativa é fundamental. Não é que a democracia representativa, ela própria e os órgãos representativos, não tenham de estar permanentemente ligados à participação cívica. Longe vai o tempo em que só em período de eleições ou de campanhas eleitorais se sentia o pulsar das democracias representativas. Esse pulsar existe na vida dos parlamentos, existe no poder local, nas instituições mais variadas, existe e deve existir no funcionamento da governação e da administração pública e, obviamente, na atividade dos tribunais. Todos fazem parte da realidade democrática representativa. Mas depois, há muitos mais cidadãos que não são titulares de órgãos do poder, que são cidadãos ativos, que são políticos. A clivagem entre nós, os não políticos, e eles, os políticos, é uma clivagem errada, é uma separação errada. Todos somos políticos, todos devemos ser políticos. Somos políticos na nossa vida pessoal, na nossa vida local, na nossa vida comunitária, na intervenção sindical, na intervenção patronal, nas escolas, nas instituições de solidariedade social. Somos políticos porque estamos ao serviço da polis, da comunidade. E temos de ser cada vez mais políticos. E por isso, esta Páscoa é tão importante. E não importa se num determinado momento somos umas dezenas, para depois sermos umas centenas, para voltarmos a ser umas dezenas, para depois tarde regressarmos a sermos umas centenas ou uns milhares. Não importa. O que importa é o espírito com que se está. O que importa é a presença do militantismo. O que importa é não desistir. É persistir. A geração a que pertencemos, aqueles que estamos aqui na mesa da presidência, somos todos da mesma geração. Foi uma geração que ainda conheceu, ao contrário das mais novas, o período pré-democrático, que viveu a revolução intensamente. Cada dia, ao mesmo tempo, como se fosse o primeiro e o último. Viveu o pós-revolução, a estabilização democrática, isto é, o fim do período ideológico mais intenso, e a passagem para a fase da gestão, mas tendo presente que a democracia participativa é crucial e que não há gestão nenhuma, por muito competente que seja, que possa substituir as ideias, as doutrinas e as ideologias. Pode e deve haver plataformas, bases de convergência no plano das ideias, das doutrinas e das ideologias. Mas não há soluções neutrais. Não há soluções ascéticas e inodoras. E também essa tentação, que a certa altura esvaziou a política do político, foi a tentação de que a mera gestão competente podia substituir-se ao debate das ideias, está ultrapassada. E teve um preço. Foi o esvaziamento das ideias. Porque elas estavam lá, mas não eram explicitadas. Não havia o debate necessário na praça pública, nem a antecipação dos problemas que se colocavam. Por isso esta iniciativa é tão importante. E por isso o Presidente da República cá está. O Presidente da República está independentemente da variedade das formas de expressão da democracia. Não há formas de expressão importantes que mereçam a sua presença e outras menos importantes que não mereçam. Todas são importantes. Eu sei que isto é uma maneira discutível de ver o mandato presidencial, mas é aquela que prefiro. Atestar o mais próximo possível e no maior número possível de iniciativas que sejam expressão da vivência cívica em Portugal. É esse o dever dos eleitos do povo. É essa a única forma de garantir que não haja
distâncias inultrapassáveis, vazios irreversíveis, tentações perigosas para a vivência democrática. Termino por onde comecei, agradecendo à Sra. Presidente da Assembleia Municipal, a arquiteta Helena Roseta, não apenas o que significa o seu cargo, mas o que mais do que isso significa a sua militância pessoal, agradecendo ao Sr. Professor Dias Coelho aquilo que tem sido também o seu empenhamento e a presidência da PASC. E agradecendo a todos os presentes por estarem aqui. Porque é destes pequenos gestos que se faz a participação cívica. Muito obrigado, em nome de Portugal.